Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol mal havia nascido quando Roberto atravessou o portão enferrujado do lixão municipal de Nova York. Seus olhos cansados refletiam noites mal dormidas, preocupações constantes e o peso de ser pai solteiro de 2 meninas de 12 anos. Vestindo uma camisa desbotada e calças remendadas, ele ajustou as luvas gastas nas mãos calejadas, preparando-se para mais um dia de trabalho árduo. Maria e Sofia, suas filhas gêmeas, permaneciam em casa, uma pequena cabana improvisada nos arredores do lixão. Apesar de idênticas na aparência, com seus cabelos castanhos e olhos verdes vibrantes, as meninas não poderiam ser mais diferentes em personalidade. Maria, a mais velha por alguns minutos, carregava uma maturidade precoce nos ombros, enquanto Sofia mantinha viva a inocência da infância, mesmo diante das adversidades. Roberto vasculhava entre os montes de lixo, separando materiais recicláveis com a expertise de quem fazia isso há anos. Cada garrafa PET, cada pedaço de papelão, cada lata de alumínio representava alguns centavos a mais no final do dia. Centavos que, somados, significavam a diferença entre ter ou não o que comer. O dia seguia sua rotina habitual quando um movimento incomum chamou sua atenção. Um Mercedes-Benz preto, reluzente e imponente, destoava completamente da paisagem desolada do lixão. Roberto instintivamente se escondeu atrás de uma pilha de entulhos, observando com curiosidade. Do carro desceu um homem alto, vestindo um terno italiano impecável, que certamente custava mais do que tudo que Roberto havia ganho em sua vida. O homem carregava uma caixa de papelão, aparentemente nova e bem cuidada. Com movimentos rápidos e furtivos, depositou a caixa próxima a uma pilha de resíduos e retornou ao veículo, partindo em alta velocidade. A poeira levantada pelo carro ainda não havia assentado quando Roberto ouviu vozes familiares se aproximando. "Pai! Pai!" Maria e Sofia corriam em sua direção, ainda vestindo seus uniformes escolares. Eram apenas 10 horas da manhã, muito cedo para estarem ali. "Meninas, o que aconteceu? Por que não estão na escola?" Roberto perguntou, dividido entre a preocupação e o alívio de ver suas filhas. "A escola dispensou todo mundo hoje, pai. Problemas com o encanamento", explicou Maria, sempre prática e direta. "Pensamos em vir ajudar você." Sofia, que já havia começado a vasculhar os arredores em busca de materiais recicláveis, apontou animadamente para a caixa recém-depositada. "Olha só aquela caixa, pai. Está em perfeito estado. Podemos vendê-la por um bom preço." Roberto hesitou. Algo naquela situação não lhe parecia certo. Por que alguém em um carro tão luxuoso viria até ali apenas para descartar uma caixa? Mas as meninas já se dirigiam ao objeto, movidas pela curiosidade natural da idade. "Esperem!" Ele gritou, mas era tarde demais. Sofia já estava agachada ao lado da caixa, com Maria logo atrás dela. Foi quando um som inesperado cortou o ar pesado do lixão. Um choro de bebê. O coração de Roberto parou por um instante. Seus 15 anos trabalhando naquele lugar, já havia encontrado de tudo. Móveis, eletrodomésticos, até mesmo joias. Mas nunca, jamais algo como aquilo. Com passos hesitantes, aproximou-se de suas filhas que permaneciam paralisadas diante da descoberta. Ao alcançar a caixa, a visão que o aguardava fez seu mundo girar. Envolto em tecidos finos e delicados, um bebê recém-nascido chorava, seu rostinho vermelho contrastando com o branco imaculado das vestes que o cobriam. Roberto sentiu o peso do mundo sobre seus ombros enquanto observava aquela pequena vida, abandonada como se fosse apenas mais um objeto descartável. Sofia foi a primeira a reagir, removendo seu casaco escolar e estendendo-o em direção ao bebê. "Precisamos aquecê-lo, pai. Está muito frio aqui." Sua voz tremia de emoção e preocupação. Maria, por sua vez, mantinha-se em silêncio, seus olhos verdes fixos na pequena criatura que havia sido abandonada tão cruelmente. Roberto sabia que deveria chamar as autoridades imediatamente. Era o procedimento correto.
o legal, o esperado. Mas algo o impedia. Talvez fosse o modo como o bebê havia parado de chorar assim que Sofia o envolveu com seu casaco. Ou talvez fosse a lembrança ainda viva de quando suas próprias filhas eram recém-nascidas, tão pequenas e vulneráveis quanto esta criança. Vamos levá-lo para casa, decidiu Maria, surpreendendo a todos com sua assertividade. Pelo menos até decidirmos o que fazer. Ele precisa de calor, comida e cuidados agora. Roberto hesitou. Já era difícil sustentar suas duas filhas com o pouco que ganhava. Como poderia cuidar de mais uma criança? Mas ao olhar para o bebê, agora aninhado nos braços de Sofia, percebeu que não tinha escolha. Não poderia simplesmente deixá-lo ali, à mercê do destino. Está bem, concordou. Finalmente. Mas é apenas temporário, até descobrirmos o que fazer. O caminho de volta para casa nunca pareceu tão longo. A cada passo, Roberto sentia o peso de sua decisão. A pequena cabana onde moravam mal tinha espaço para eles três. E agora teriam que acomodar mais um. As paredes de madeira compensada e o teto de zinco ofereciam uma proteção precária contra o frio que se aproximava com o outono. Ao chegarem, Maria imediatamente começou a improvisar um berço com uma caixa de feira que guardavam para emergências, forrando-a com os poucos cobertores limpos que possuíam. Sofia, que não havia largado o bebê nem por um momento, examinava cada detalhe da criança com adoração. "Olha, pai, ele tem os olhos azuis mais lindos que já vi", exclamou Sofia, enquanto o bebê agarrava seu dedo com força surpreendente. "Podemos chamá-lo de Gabriel. Sempre quis ter um irmãozinho com esse nome." Roberto observava suas filhas se mobilizando para cuidar do recém-chegado. Maria aquecia a água para dar banho no bebê, enquanto Sofia cantarolava suavemente, embalando-o. A cena o fez lembrar de Clara, sua ex-esposa, e como ela havia partido há 1 ano, deixando-os para trás sem olhar para trás. A ironia não lhe escapou. Enquanto ela os abandonara em busca de uma vida melhor, agora eles acolhiam uma criança abandonada. O resto do dia se passou em um turbilhão de atividades. Roberto conseguiu trocar alguns materiais recicláveis por fraldas descartáveis com Dona Zefa, uma senhora que tinha uma pequena mercearia no bairro. Maria revelou um talento natural para cuidar do bebê, lembrando-se de detalhes que havia aprendido quando ajudava a tomar conta dos bebês dos vizinhos. À noite, depois que as meninas finalmente adormeceram, Roberto sentou-se ao lado da caixa improvisada, onde Gabriel dormia tranquilamente. Observou as roupas finas que o bebê vestia quando o encontraram, o tecido delicado que custaria meses de seu trabalho. Havia algo estranho naquela história, algo que não se encaixava. Seus pensamentos foram interrompidos por um espirro do bebê, seguido de um choro fraco. Ao tocá-lo, Roberto percebeu que a criança estava quente demais, muito quente. Seu coração disparou com a constatação: Gabriel estava com febre. O termômetro improvisado que Maria conseguiu emprestar com a vizinha marcava 39 graus. Roberto segurava Gabriel nos braços, sentindo o calor emanando do pequeno corpo, enquanto as gêmeas corriam pela casa, reunindo o pouco dinheiro que tinham guardado. Era madrugada e o bebê alternava entre choro e sonolência, seus olhos azuis, agora opacos pela febre. "Pai, juntamos $23, anunciou Maria, despejando moedas e notas amassadas sobre a mesa. Sofia completou: "E a Dona Zefa disse que pode nos emprestar mais 50 se precisarmos." Roberto sabia que não seria suficiente para um atendimento médico particular, mas não tinha escolha. Não podia deixar o bebê naquele estado. Com Gabriel embrulhado em um cobertor fino e as gêmeas vestindo seus casacos escolares sobre os pijamas, a família partiu em direção ao hospital público mais próximo. O trajeto de 40 minutos a pé pareceu uma eternidade. As ruas desertas ecoavam apenas seus passos apressados e o choro ocasional de Gabriel. Roberto tentava manter-se forte, mas por dentro estava devastado. Como explicaria a presença daquele bebê? E se as autoridades o acusassem de algo? A sala de emergência do Hospital St. Mary's estava surpreendentemente vazia quando chegaram. Uma enfermeira de meia-idade,
com olhos gentis e cabelos grisalhos, aproximou-se imediatamente ao ver o bebê febril. Nome do paciente? Perguntou ela, já conduzindo Roberto para uma sala de atendimento. Gabriel, respondeu Sofia, antes que seu pai pudesse pensar em algo. Gabriel Martinez, completou, usando o sobrenome da família. A enfermeira digitou algo no computador e franziu a testa. Ah, sim, aqui está. Gabriel Martinez, plano de saúde Premium Care, nascido há 3 dias. O senhor é Roberto Martinez, o pai, correto? Roberto sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Como era possível? Ele nunca havia registrado Gabriel, muito menos providenciado um plano de saúde. Antes que pudesse responder, Maria cutucou suas costas discretamente, sinalizando para que ele apenas concordasse. Sim, sou eu, respondeu com a voz trêmula. Os próximos momentos passaram como um borrão. Gabriel foi examinado por uma pediatra que diagnosticou uma infecção comum em recém-nascidos, facilmente tratável com antibióticos. O bebê recebeu medicação intravenosa e seus sinais vitais começaram a se estabilizar rapidamente. Enquanto Gabriel descansava em um berço hospitalar com Sofia ao seu lado, Maria puxou o pai para um canto reservado do quarto. Pai, isso não faz sentido. Como Gabriel pode ter um plano de saúde? E por que está registrado com nosso sobrenome? Roberto passou as mãos pelo rosto cansado, tentando organizar seus pensamentos. A mesma pergunta o atormentava. Quem teria registrado Gabriel como seu filho? E por quê? Sua mente voltou à imagem do homem no Mercedes deixando a caixa no lixão. Havia algo maior acontecendo, uma história que precisava ser descoberta. Uma assistente social entrou no quarto, interrompendo seus pensamentos. Seu nome era Sarah Williams, e seu olhar compassivo imediatamente colocou Roberto na defensiva. Ela começou a fazer perguntas de rotina sobre o bebê. Onde estava a mãe? Como tinha sido o parto? Se havia algum problema durante a gravidez. Foi Maria quem assumiu o controle da situação, respondendo às perguntas com uma desenvoltura surpreendente. Inventou uma história sobre a mãe ter tido complicações no parto e estar internada em outro hospital, explicando por que o pai estava sozinho com o bebê. Sarah anotava tudo em sua prancheta, ocasionalmente lançando olhares curiosos para Roberto, que tentava manter-se o mais neutro possível. Quando a assistente social finalmente saiu, prometendo retornar pela manhã, Roberto sentou-se pesadamente em uma cadeira ao lado do berço. Gabriel dormia tranquilamente agora, sua respiração suave e regular. Sofia havia adormecido em uma poltrona próxima, enquanto Maria permanecia alerta, guardando a porta como uma pequena sentinela. Precisamos descobrir a verdade, pai, sussurrou Maria, seus olhos verdes brilhando com determinação. Alguém registrou Gabriel como nosso irmão oficialmente. Isso não é coincidência. Roberto concordou silenciosamente. Seu instinto dizia que estavam entrando em algo muito maior do que imaginavam. O homem do Mercedes, o plano de saúde Premium, o registro oficial. Eram peças de um quebra-cabeça que precisava ser montado. Mas, por enquanto, sua única preocupação era garantir que Gabriel ficasse bem. Após 3 dias de internação, Gabriel recebeu alta do hospital. A febre havia cedido completamente e o bebê estava mais forte e saudável. Durante esse período, Roberto não conseguiu dormir direito, atormentado pela situação inexplicável em que se encontrava. As gêmeas se revezavam nos cuidados com Gabriel enquanto ele tentava entender como proceder. Na manhã seguinte à alta, Roberto tomou uma decisão. Precisava ir à delegacia e contar toda a verdade. Não podia continuar vivendo com aquela incerteza, temendo que a qualquer momento alguém aparecesse para levar Gabriel, ou pior, acusá-lo de algum delito. Não podemos entregar o Gabriel, protestou Sofia, abraçando o bebê com força quando Roberto anunciou seus planos. Ele é nosso irmãozinho agora. Maria, embora visivelmente perturbada com a ideia, manteve sua postura madura. O pai está certo, Sofia. Precisamos saber a verdade. E se alguém estiver procurando por ele? O Roberto deixou as meninas em casa com Dona Zefa e seguiu para a delegacia mais próxima. O prédio cinzento e austero o intimidava.
mas ele respirou fundo e entrou. No balcão de atendimento, uma policial de meia-idade o recebeu com expressão neutra. "Bom dia, em que posso ajudar?", perguntou ela, ajustando os óculos de armação pesada. Roberto começou a contar sua história, desde o momento em que viu o Mercedes até a descoberta do registro hospitalar. A cada palavra sentia seu coração acelerar, temendo as consequências de sua confissão. A policial, que se apresentou como Sargento Thompson, ouvia atentamente, seus dedos digitando rapidamente no computador. "Senhor Martinez", ela falou. "Finalmente, segundo nossos registros, o senhor é oficialmente o pai da criança. O registro foi feito há 4 dias no cartório central da cidade. Está tudo documentado e legal." Roberto sentiu o sangue gelar. "Como assim? Eu nunca registrei essa criança. Como isso é possível?" A Sargento Thompson girou o monitor do computador, mostrando a certidão de nascimento digitalizada. Lá estava: Gabriel Martinez, filho de Roberto Martinez, nascido no Hospital Central de Nova York. O nome da mãe estava em branco, algo incomum, mas aparentemente legal devido a uma brecha burocrática. "Isso é muito estranho", continuou a policial, franzindo a testa. "Para fazer um registro assim, alguém precisaria ter acesso a todos os seus documentos, além de influência suficiente para agilizar o processo sem levantar suspeitas." Roberto sentiu suas pernas fraquejarem. Sentou-se em uma cadeira próxima, tentando processar aquela informação. Quem teria tanto poder e interesse em registrar um bebê em seu nome? A imagem do homem no Mercedes voltou à sua mente, junto com uma lembrança que há muito tentava suprimir. Clara, sua ex-esposa, havia partido há exatamente 1 ano. Na época, os rumores no bairro diziam que ela estava vivendo com um empresário rico, alguém que a tinha conhecido durante seu trabalho como garçonete em um restaurante de luxo. Roberto nunca quis saber os detalhes, concentrando-se apenas em cuidar das filhas. "Senhor Martinez", a voz da Sargento Thompson o trouxe de volta. "A realidade. Há mais algo que o senhor gostaria de nos contar?" Roberto hesitou. A suspeita que começava a se formar em sua mente era absurda demais. Seria possível que Clara... Não, ela não faria isso. Ou faria. "Por enquanto, não", respondeu ele, levantando-se. "Mas posso voltar se descobrir. Mais alguma coisa?" A policial assentiu, entregando-lhe seu cartão. "A qualquer momento. E Sr. Martinez, legalmente Gabriel é seu filho agora. Ninguém pode tirá-lo do senhor sem um processo judicial." Ao sair da delegacia, Roberto sentia-se ainda mais confuso do que quando entrara. O sol da tarde já começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Precisava buscar as meninas na casa de Dona Zefa e contar o que havia descoberto. Mas antes faria uma parada no cartório central. Precisava ver com seus próprios olhos aquele registro de nascimento e descobrir quem havia assinado os documentos. O cartório central era um edifício imponente no coração da cidade, com suas colunas de mármore e portas pesadas de madeira maciça. Roberto sentiu-se deslocado ao entrar, suas roupas simples contrastando com o ambiente formal. Uma funcionária de blazer azul marinho o atendeu com um sorriso protocolar. "Em que posso ajudar?", perguntou ela, identificada pelo crachá como Amanda. "Collins. Preciso ver uma certidão de nascimento registrada há 4 dias, de Gabriel Martinez", Roberto explicou, sua voz tremendo levemente. Sou o pai." Amanda digitou as informações no computador, suas unhas perfeitamente manicuradas, fazendo um som rítmico contra o teclado. "Ah, sim, o registro especial." "Especial?" Roberto inclinou-se para a frente interessado. "Como assim especial?" A funcionária pareceu perceber que havia falado demais. "Bem, foi um registro processado com urgência. Precisou de autorizações especiais." Ela fez uma pausa, consultando a tela. "Na verdade, foi o Dr. Alexander Thompson quem autorizou pessoalmente." O nome atingiu Roberto como um soco. Dr. Alexander Thompson era um dos empresários mais influentes da cidade, dono de uma rede de hospitais privados e conhecido por suas conexões políticas. Mais do que isso, era o homem com quem Clara estava vivendo segundo os rumores do bairro.
Posso ver a documentação completa? Roberto perguntou, tentando manter a voz firme. Sinto muito, mas precisaria de uma ordem judicial para isso, respondeu Amanda. No entanto, algo em sua expressão suavizou ao ver o desespero nos olhos de Roberto. Mas posso te dizer que todos os documentos foram entregues por uma mulher. Alta, elegante, cabelos castanhos, ela parecia nervosa. A descrição encaixava perfeitamente com Clara. Roberto agradeceu e saiu do cartório com a cabeça girando. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem que ele não queria acreditar. Ao chegar à casa de Dona Zefa, encontrou uma cena que aqueceu seu coração. Sofia brincava com Gabriel no tapete gasto da sala, enquanto Maria ajudava a senhora a preparar mamadeiras. O bebê sorria, seus olhos azuis brilhando de alegria. E então, pai? Maria perguntou assim que o viu, sua intuição aguçada percebendo que algo importante havia acontecido. Roberto reuniu as filhas e Dona Zefa na pequena sala. Contou sobre sua ida à delegacia e ao cartório, sobre o registro oficial e a menção ao Dr. Thompson. As meninas ouviam atentamente, mas foi Dona Zefa quem fez a conexão que ele temia explicitar. Santo Deus! Exclamou a senhora, levando as mãos à boca. Clara estava grávida quando partiu. O bebê é seu filho. De verdade, Roberto. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Sofia abraçou Gabriel com mais força, como se temesse que alguém pudesse levá-lo a qualquer momento. Maria, por sua vez, tinha os olhos fixos no pai, sua mente já trabalhando em um plano. Precisamos de provas, disse ela finalmente. Se a mãe realmente abandonou Gabriel, ela precisa responder por isso. Mas primeiro, precisamos ter certeza. Roberto concordou, mas uma nova preocupação surgiu em sua mente. Se Clara e Dr. Thompson descobrissem que ele estava investigando, o que poderiam fazer? Eles tinham dinheiro, poder e influência. Ele tinha apenas seu amor pelas crianças e a determinação de fazer a coisa certa. Vou ajudar, declarou Dona Zefa, surpreendendo a todos. Minha sobrinha trabalha como empregada na mansão do Dr. Thompson. Ela pode ser nossos olhos e ouvidos lá dentro. Maria levantou-se, sua expressão decidida. Não, Dona Zefa. Eu vou. Posso me passar por uma nova funcionária. Ninguém desconfia de uma menina de 12 anos. Nem pensar, protestou Roberto, horrorizado com a ideia. É muito perigoso. Mas Maria já havia tomado sua decisão. Seus olhos verdes, tão parecidos com os da mãe, brilhavam com uma determinação que Roberto conhecia bem. Era o mesmo olhar que ele via no espelho todas as manhãs, quando prometia a si mesmo que daria um futuro melhor para suas filhas. Na manhã seguinte, antes que Roberto pudesse impedi-la, Maria já havia colocado seu plano em ação. Com a ajuda da sobrinha de Dona Zefa, conseguiu se infiltrar na mansão dos Thompson como ajudante da cozinha. Seu pai só descobriu quando ela já estava lá dentro, deixando um bilhete explicativo. Pai, preciso fazer isso por Gabriel. Confie em mim. A mansão dos Thompson era um mundo completamente diferente de tudo que Maria já havia conhecido. Pisos de mármore italiano refletiam a luz que entrava através de enormes janelas francesas. Cortinas de seda dançavam com a brisa suave, e obras de arte que custavam mais que uma vida inteira de trabalho no lixão decoravam as paredes. Maria observava tudo atentamente enquanto realizava suas tarefas. Seus olhos registravam cada detalhe, cada conversa sussurrada, cada movimento suspeito. As outras empregadas mal notavam sua presença, uma vantagem que ela sabia aproveitar bem. Em casa, Roberto alternava entre preocupação extrema com Maria e cuidados com Gabriel, que crescia forte e saudável. Sofia havia se tornado uma verdadeira mãezinha para o bebê, cantando canções de ninar e fazendo-o rir com caretas engraçadas. No terceiro dia de infiltração, Maria finalmente teve sua chance. Enquanto limpava o corredor que levava ao escritório do Dr. Thompson, ouviu vozes exaltadas vindas de dentro da sala. Aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta. Você garantiu que ninguém pode rastrear o registro até nós? A voz feminina era inconfundível. Clara, sua mãe. Já disse que sim, querida.
A voz grave do Dr. Thompson soava irritada. Usei minhas conexões. Ninguém vai descobrir que você teve o bebê aqui no hospital. O registro está no nome dele. É tudo que importa. Mas e se Roberto descobrir? E se ele é um catador de lixo? Quem vai acreditar nele contra nós? O desprezo na voz do homem fez Maria sentir náuseas. Alexander tem razão, continuou Clara, sua voz mais calma agora. Roberto não tem recursos para lutar contra nós. E mesmo que descubra, o que pode fazer? O bebê está melhor com ele que conosco. Não posso arriscar minha nova vida por causa de um erro. Maria sentiu seu coração apertar ao ouvir sua própria mãe se referir a Gabriel como um erro. Suas mãos tremiam enquanto segurava o telefone celular que havia pedido, emprestado de Dona Zefa, gravando cada palavra daquela conversa. Um som de passos aproximando-se a fez recuar rapidamente. Maria voltou ao seu trabalho de limpeza, fingindo não ter ouvido nada quando uma empregada passou por ela. Mas por dentro, seu coração batia descompassado. Tinha conseguido a prova que precisavam. No final de seu turno, Maria preparava-se para sair quando uma mão tocou seu ombro. Ao virar-se, encontrou-se face a face com Clara. Sua mãe a encarava com uma expressão de choque e reconhecimento. Maria, Clara sussurrou, seu rosto perdendo toda a cor. O que você está fazendo aqui? O momento que Maria tanto temia havia chegado. Mas em vez do medo que esperava sentir, uma calma surpreendente a invadiu. Encarou sua mãe nos olhos, os mesmos olhos verdes que compartilhavam, e viu algo que nunca havia notado antes: fraqueza. Vim buscar a verdade, mãe, respondeu simplesmente. E agora eu a tenho. Clara agarrou o braço da filha com força. Você não entende. Não pode contar a ninguém o que viu ou ouviu aqui. Sua vida, a vida de seu pai e suas irmãs, tudo pode ficar muito complicado se você falar alguma coisa. Maria manteve a calma, mesmo com os dedos de Clara apertando seu braço. Anos de trabalho no lixão haviam lhe dado uma força que sua mãe não esperava. Com um movimento firme, soltou-se do aperto. Você está me ameaçando, mãe? Perguntou sua voz baixa, mas firme. Depois de abandonar a gente, depois de deixar Gabriel numa caixa de papelão no lixo, você ainda acha que tem esse direito? Clara recuou um passo, surpresa com a maturidade e firmeza na voz da filha de 12 anos. Seu rosto elegantemente maquiado não conseguia esconder o nervosismo que começava a transparecer. Você não entende, Maria. Eu precisava dessa vida, dessa oportunidade. Alexander me deu tudo que seu pai nunca pôde oferecer. Ela gesticulou para o ambiente luxuoso ao redor. Quando descobri que estava grávida, já tinha deixado aquela vida para trás. Não podia voltar atrás. E por isso, decidiu abandonar. Um bebê recém-nascido no lixo? A voz de Maria tremia de indignação. Sabendo que o pai dele estava lá, trabalhando, foi tudo planejado, não foi? Você sabia que ele encontraria Gabriel. Clara passou as mãos pelos cabelos perfeitamente, arrumados, seu nervosismo aumentando. Foi a única saída que encontrei. Seu pai sempre foi bom com crianças, eu sabia que cuidaria bem do bebê. E Alexander providenciou o registro, o plano de saúde, tudo que ele precisa. Como se dinheiro fosse tudo que uma criança precisa. Rebateu Maria. Seus olhos verdes, idênticos aos da mãe, brilhavam com uma mistura de tristeza e determinação. Gabriel precisa de amor, de família. E ele encontrou isso conosco, mesmo na nossa pobreza. O som de passos no corredor interrompeu a discussão. Dr. Thompson apareceu, seu terno italiano impecável contrastando com sua expressão irritada ao ver Clara conversando com uma funcionária. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, sua voz autoritária ecoando pelo corredor de mármore. Clara empalideceu ainda mais. Alexander, essa é Maria, minha filha. O rosto do empresário transformou-se numa máscara de fúria contida. Sua filha, como ela entrou aqui? Seus olhos percorreram Maria, notando o uniforme de funcionária. Você se infiltrou na minha casa? Maria não se intimidou. Com movimentos calmos, tirou o celular do bolso. Tenho tudo gravado. A conversa no escritório, a confissão sobre o registro falso de Gabriel, as ameaças, tudo.
Dr. Thompson avançou um passo em sua direção, mas parou ao ouvir vozes se aproximando. Funcionários passavam pelo corredor lançando olhares curiosos para a cena. Você não tem ideia do que está fazendo, menina, sussurrou ele entre dentes. Posso destruir sua família com um telefonema. Não, o senhor não pode, respondeu Maria, sua voz surpreendentemente calma. Porque se algo acontecer com minha família, essa gravação vai parar na polícia, nos jornais e nas redes sociais. O que seus amigos importantes pensariam ao descobrir que o respeitado Dr. Thompson abandonou um bebê no lixo? Clara soltou, um pequeno gemido apoiando-se na parede. Alexander, ela está blefando, ela não faria isso. Quer arriscar. Maria deu um passo em direção à saída. Tudo o que queremos é viver em paz com Gabriel. Ele é nosso agora, legalmente, graças aos documentos que vocês mesmos providenciaram. Se nos deixarem em paz, ninguém precisará saber dessa história. Dr. Thompson agarrou o braço de Clara com força, impedindo-a de seguir a filha. Seu rosto estava vermelho de raiva, mas havia também medo em seus olhos. Maria podia ver que ele estava calculando os riscos, pesando as consequências de cada possível ação. Isso não acabou, ameaçou ele. Acabou sim, respondeu Maria, já na porta. Olhou uma última vez para sua mãe, que parecia ter envelhecido. 10 anos nos últimos minutos. Adeus, mãe. Espero que sua nova vida valha tudo que você perdeu. Roberto estava sentado na calçada em frente à mansão dos Thompson, seu coração batendo acelerado, enquanto esperava por Maria. Sofia havia ficado em casa com Dona Zefa e Gabriel, mas ele não conseguiu ficar longe depois que a sobrinha da vizinha o alertou sobre a presença de Clara na mansão naquele dia. Quando viu Maria saindo pelos portões imponentes, suas pernas tremeram de alívio. Ela caminhava com passos firmes, a cabeça erguida, parecendo muito mais velha que seus 12 anos. Ao ver o pai, correu em sua direção e se jogou em seus braços. Você não devia ter vindo, sussurrou ela, mas Roberto podia sentir o alívio em sua voz. Como se eu pudesse ficar longe sabendo que você estava aqui dentro, respondeu ele, abraçando-a com força. O que aconteceu lá dentro, filha? No caminho para casa, Maria contou tudo. A conversa que ouviu, o confronto com Clara, as ameaças de Dr. Thompson e como ela havia conseguido neutralizá-las com a gravação. Roberto ouvia tudo em silêncio, seu coração partido ao perceber como sua filha havia sido forçada a crescer tão rápido. Você foi muito corajosa, disse ele finalmente, quando já estavam quase chegando em casa. Mas também foi muito perigoso. Prometa que não vai fazer algo assim de novo. Maria sorriu, aquele sorriso sagaz que sempre denunciava quando ela estava tramando algo. Só se você prometer que vamos usar o dinheiro da indenização para comprar uma casa de verdade. Que indenização? Roberto parou de andar, confuso. Aqui eles vão ter que pagar, explicou Maria. Amanhã vamos à delegacia mostrar a gravação para a Sargento Thompson. O Dr. Thompson pode até ter dinheiro e influência, mas ninguém vai querer se associar com alguém que abandona bebês no lixo. Ele vai preferir fazer um acordo. Roberto olhou para sua filha com uma mistura de orgulho e espanto. Em que momento sua pequena Maria havia se tornado tão astuta, tão forte? Em casa encontraram Sofia ninando Gabriel, que ria alegre com as caretas que ela fazia. Dona Zefa havia preparado uma sopa com os poucos ingredientes que tinham, e o aroma convidativo enchia a pequena cabana. E então? Perguntou Sofia ansiosa, seus olhos brilhando de curiosidade. Maria sentou-se ao lado da irmã e começou a contar tudo novamente. Roberto observava suas filhas, agora 3 com Gabriel, e sentiu uma onda de amor e gratidão tão forte que seus olhos se encheram de lágrimas. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Roberto pegou o celular emprestado de Dona Zefa e ouviu a gravação que Maria havia feito. A voz de Clara, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante, falando sobre Gabriel como um erro, sobre sua nova vida, sobre como tinha planejado tudo. Cada palavra era como uma faca em seu coração. Mas ao olhar para o berço improvisado onde Gabriel dormia,
Ao ver suas filhas abraçadas na pequena cama que dividiam, Roberto entendeu que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios. Clara havia abandonado não apenas ele, mas também a própria humanidade quando escolheu o luxo sobre o amor. E em sua tentativa de se livrar de uma responsabilidade, ela havia, sem querer, completado sua família. Amanhã, pensou Roberto, amanhã começaremos um novo capítulo. Um capítulo onde a justiça seria feita não através de vingança, mas através da verdade. Onde seus filhos poderiam finalmente ter a vida que mereciam, não por caridade ou ameaças, mas por direito. A Sargento Thompson ouviu a gravação em silêncio, seu rosto profissional mantendo-se impassível enquanto as vozes de Clara e Dr. Thompson ecoavam em sua sala. Roberto segurava a mão de Maria, que estava sentada ao seu lado, enquanto Sofia permanecia em casa cuidando de Gabriel com a ajuda de Dona Zefa. Quando a gravação terminou, a policial removeu os óculos e esfregou os olhos cansados. Isso é muito sério, disse ela finalmente. Abandono de incapaz, falsificação de documentos, tentativa de suborno. São acusações graves, especialmente contra alguém do calibre do Dr. Thompson. Ele precisa pagar pelo que fez, disse Maria, sua voz firme. Não só por Gabriel, mas por todas as outras pessoas que ele deve ter prejudicado usando seu dinheiro e influência. A Sargento Thompson assentiu lentamente. Concordo, mas vocês precisam entender que isso não será fácil. O Dr. Thompson tem conexões poderosas, advogados caros. Será uma batalha difícil. Não queremos destruir ninguém, interveio Roberto, surpreendendo até a si mesmo com sua calma. Só queremos garantir que Gabriel fique conosco e tenha uma vida digna. É nosso direito. A policial sorriu pela primeira vez desde que eles entraram em sua sala. E é exatamente por isso que vocês vão vencer. Porque estão lutando pelo que é certo. Ela pegou o telefone e começou a discar um número. Conheço uma promotora que vai adorar cuidar deste caso. As horas seguintes passaram em um turbilhão de atividades. A promotora, a doutora Rachel Martinez, sem relação com a família, chegou em menos de 1 hora. Era uma mulher de meia idade com olhos perspicazes e uma energia contagiante. Ouviu a história completa, examinou a gravação e começou imediatamente a traçar estratégias. Vamos fazer isso da maneira certa, explicou ela. Primeiro, vamos garantir a guarda definitiva de Gabriel através de um processo legal. A gravação e os documentos falsificados são nossa prova principal. Depois, vamos apresentar uma ação de indenização por danos morais e materiais. Mas e se eles tentarem algo contra a gente? Perguntou Maria, expressando o medo que todos sentiam. A doutora Rachel sorriu de forma tranquilizadora. É por isso que vamos tornar tudo público. Assim que entrarmos com o processo, a história vai vazar para a imprensa. Dr. Thompson pode ter dinheiro e influência, mas nenhum império sobrevive a um escândalo desse tamanho. Roberto sentiu um peso saindo de seus ombros. Pela primeira vez desde que encontrou Gabriel, sentia que estava realmente no controle da situação. Não estava mais sozinho nesta luta. A notícia do processo vazou para a imprensa no dia seguinte, exatamente como a doutora Rachel havia previsto. Os jornais da cidade estampavam manchetes sensacionalistas. Empresário milionário acusado de abandonar bebê em lixão. O preço do luxo, a história do bebê abandonado. Escândalo Thompson. A verdade por trás do império. Dr. Thompson tentou usar sua influência para abafar o caso, mas era tarde demais. A história havia capturado a imaginação do público. Repórteres acampavam em frente à mansão. Acionistas começaram a questionar sua liderança. Parceiros comerciais ameaçavam romper contratos. Em casa, Roberto tentava proteger as crianças do circo midiático que se formava. Gabriel, alheio a tudo, continuava crescendo forte e feliz, enchendo a pequena cabana com suas risadas. Sofia havia se tornado sua guardiã mais dedicada, enquanto Maria assumia cada vez mais o papel de protetora da família. Uma semana após o início do processo, o telefone tocou. Era a doutora Rachel, sua voz transbordando satisfação. Eles querem
fazer um acordo. E você não vai acreditar nos termos que estão oferecendo. O acordo proposto pelo Dr. Thompson era mais generoso do que qualquer um poderia imaginar. Uma casa própria em um bairro seguro, uma conta poupança para cada uma das crianças, incluindo Gabriel, e uma indenização substancial que garantiria que Roberto nunca mais precisasse trabalhar no lixão. Em troca, eles manteriam a história, longe dos tribunais e da mídia. É mais dinheiro do que jamais sonhamos ter, disse Roberto, sentado à mesa da cozinha de Dona Zefa com Maria e Sofia. Mas não sei se é certo aceitar. Por que não seria certo, pai? Perguntou Sofia, ajustando Gabriel em seu colo. Não estamos fazendo nada errado. Eles que fizeram algo terrível. Maria, que estivera pensativa, finalmente falou. O dinheiro não é para nós, pai. É para o Gabriel, para garantir que ele tenha todas as oportunidades que a gente não teve. Roberto olhou para suas filhas com orgulho. Em meio a toda essa situação, elas haviam demonstrado uma sabedoria muito além de seus anos. Vocês têm razão, mas vamos fazer isso direito. Na reunião com os advogados, Roberto apresentou suas próprias condições. Além do acordo financeiro, queria garantias legais de que Clara e Dr. Thompson nunca tentariam reivindicar a guarda de Gabriel. Queria também que parte do dinheiro fosse destinado a um fundo para ajudar outras famílias que viviam do trabalho no lixão. Vocês têm 24 horas para decidir, disse Roberto, surpreendendo a todos com sua firmeza. Depois disso, voltamos aos tribunais. A resposta chegou em menos de 2 horas. Dr. Thompson havia aceitado todas as condições. Na semana seguinte, a família se mudou para sua nova casa. Era uma construção simples, mas acolhedora, com 3 quartos, um quintal pequeno e, para a alegria das meninas, um balanço pendurado na árvore do jardim. O quarto de Gabriel foi decorado com todo o carinho, com um berço próprio e móveis coloridos. Roberto usou parte do dinheiro para abrir uma pequena empresa de reciclagem, empregando seus antigos colegas do lixão. As meninas puderam se matricular em uma escola melhor, onde rapidamente se destacaram por sua inteligência e determinação. Numa tarde de domingo, enquanto observava suas filhas brincando com Gabriel no quintal, Roberto recebeu uma carta inesperada. Era de Clara. Querido Roberto, sei que não mereço seu perdão nem o das meninas. Minhas escolhas foram movidas pela ambição e pelo egoísmo. Vendo vocês agora unidos e felizes, percebo o quanto perdi. Não estou pedindo para voltar. Sei que esse direito não me pertence mais. Só quero que saiba que me arrependo e que Gabriel tem sorte de ter você como pai. Clara. Roberto dobrou a carta e a guardou em uma gaveta. Não sentia raiva nem mágoa, apenas uma profunda gratidão pelo rumo que sua vida havia tomado. O choro alegre de Gabriel o trouxe de volta ao presente. Sofia estava fazendo cócegas no irmãozinho, enquanto Maria tirava fotos com seu novo celular. Naquele momento, observando sua família, Roberto entendeu que, às vezes, os maiores presentes da vida vêm disfarçados de desafios. Gabriel, que chegou em uma caixa de papelão, havia trazido consigo não apenas amor e alegria, mas também a chance de um recomeço para todos eles. 6 meses se passaram desde a mudança para a nova casa. A empresa de reciclagem de Roberto, Reciclar em Transformar, havia se tornado um exemplo de sucesso na comunidade. Ele não apenas empregava seus antigos companheiros do lixão, mas também implementou um programa de educação ambiental nas escolas da região. Maria e Sofia floresciam em sua nova escola. Maria havia se tornado presidente do Grêmio Estudantil, usando sua experiência de vida para ajudar outros alunos em situação de vulnerabilidade. Sofia, por sua vez, descobriu um talento especial para a música e começou a ter aulas de piano, enchendo a casa com melodias suaves nas tardes de estudo. Gabriel, agora com quase 1 ano, encantava a todos com seu sorriso fácil e personalidade alegre. Seus primeiros passos foram dados no quintal da nova casa, entre as flores que Sofia havia plantado. Suas primeiras palavras foram papa e mana, fazendo Roberto chorar de emoção. Numa manhã de sábado, enquanto a família tomava café da manhã na varanda, um ritual que haviam estabelecido em sua nova vida,
Dona Zefa apareceu para uma visita surpresa. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas ao ver a transformação de seus antigos vizinhos. Nunca duvidei que vocês mereciam isso tudo, disse ela, abraçando Roberto. Mas ver vocês assim, realizados e felizes, é mais do que eu poderia sonhar. A visita de Dona Zefa trouxe notícias do antigo bairro. Muitas famílias haviam se beneficiado do fundo de assistência criado por Roberto. Crianças que antes trabalhavam no lixão, agora frequentavam a escola regularmente, suas famílias recebendo apoio para iniciar pequenos negócios. O senhor se tornou um herói para eles, comentou Dona Zefa, observando Roberto brincar com Gabriel no tapete da sala. Mostrou que é possível mudar de vida com honestidade e trabalho duro. Maria, que ouvia a conversa enquanto fazia sua lição de casa, sorriu com orgulho. O pai sempre foi um herói, Dona Zefa. Só que agora, todo mundo pode ver isso. A tarde transcorreu com Dona Zefa, contando histórias do passado, fazendo todos rirem com suas lembranças. Sofia tocou algumas músicas no piano para a antiga vizinha, que aplaudia emocionada a cada apresentação. Quando a noite começou a cair, Roberto acompanhou Dona Zefa até o portão. A senhora parou por um momento, olhando para a casa iluminada atrás deles. Sabe, Roberto, disse ela com sua sabedoria de anos, dinheiro é bom, nos traz conforto e segurança, mas o que vocês têm aqui, essa união, esse amor, isso não se compra com dinheiro, nenhum do mundo. Roberto concordou, pensando em como sua vida havia mudado. Não eram apenas as coisas materiais, a casa confortável, as roupas novas, a geladeira sempre cheia. Era a dignidade recuperada, a chance de dar a seus filhos não apenas sustento, mas também sonhos e oportunidades. De volta à sala, encontrou Maria ajudando Sofia com o dever de matemática, enquanto Gabriel brincava com seus blocos coloridos no tapete. O bebê ergueu os braços assim que o viu, soltando um papa alegre que fez seu coração derreter. Naquele momento, Roberto teve uma ideia. Pegou sua câmera, um presente que havia comprado para registrar os momentos especiais da família, e começou a fotografar seus filhos. Queria documentar cada sorriso, cada conquista, cada momento precioso que viviam juntos. "O que você está fazendo, pai?" perguntou Sofia, curiosa. "Guardando memórias", respondeu ele, ajustando o foco da câmera, "para que nunca nos esqueçamos de onde viemos e do quanto lutamos para chegar até aqui." Em uma tarde de outono, enquanto Roberto organizava uma feira de reciclagem no parque central da cidade, um rosto familiar emergiu entre a multidão. Clara estava diferente, mais magra, com olheiras profundas e sem o ar de superioridade que costumava ostentar. Ela se aproximou hesitante, observando Roberto interagir com as crianças que participavam das atividades educativas. "Você construiu algo incrível aqui", disse ela, sua voz baixa e insegura. "Sempre soube que tinha potencial, Roberto." Roberto virou-se surpreso com a presença da ex-esposa. Não havia desde o dia do acordo, há quase um ano. "O que você quer, Clara?" Só ver como vocês estão", respondeu ela, seus olhos percorrendo o local. "Soube que a empresa está crescendo, que as meninas estão se saindo bem na escola." Antes que Roberto pudesse responder, Maria e Sofia apareceram carregando Gabriel. O bebê, agora com quase 2 anos, ria enquanto tentava alcançar as bolhas de sabão que Sofia soprava. Clara congelou ao ver o filho. Gabriel estava forte e saudável, seus olhos azuis brilhando de felicidade enquanto brincava com as irmãs. Era a primeira vez que ela o via desde que o havia abandonado. "Ele está tão grande", murmurou ela, lágrimas se formando em seus olhos. Maria foi a primeira a falar, sua voz surpreendentemente gentil. "Quer segurar ele um pouco?" Clara deu um passo para trás, balançando a cabeça. Não tenho esse direito. Só vim dizer que me separei de Alexander. Percebi que tinha construído minha vida sobre mentiras e falsidade." Sofia, que até então mantinha uma expressão fechada, suavizou seu olhar. "Você está bem? Tem onde ficar?" "Estou morando com minha irmã em Boston",
respondeu Clara. Comecei a trabalhar como professora em uma creche. É irônico, não é? Cuidando dos filhos dos outros depois de ter abandonado os meus. Roberto observava a interação em silêncio. Podia ver a dor nos olhos de Clara, o arrependimento sincero em sua voz. Mas também via como suas filhas haviam crescido, como haviam aprendido a lidar com situações difíceis com maturidade e compaixão. Quer participar da feira conosco? Ofereceu ele finalmente. As crianças adorariam aprender a fazer origami com material reciclado. Clara olhou para ele com surpresa e gratidão. Você não me odeia? Não, respondeu Roberto honestamente. Você nos fez sofrer muito, mas, sem suas escolhas, por mais erradas que tenham sido, não teríamos Gabriel. Não teríamos esta vida que construímos juntos. Às vezes, as piores decisões nos levam aos melhores lugares. As horas seguintes foram surreais. Clara sentou-se com as crianças, ensinando-as a transformar jornais velhos em pássaros coloridos. Gabriel, sem saber quem ela era, compartilhou seu sorriso inocente, fazendo-a chorar silenciosamente enquanto dobrava o papel. No final da tarde, quando a feira começava a se dispersar, Clara se despediu. Vocês construíram uma família linda, disse ela, sua voz embargada. Cuide bem deles, Roberto. Você sempre foi melhor nisso do que eu. Enquanto observavam Clara partir, Sofia segurou a mão do pai. Você acha que ela vai voltar? Roberto balançou a cabeça. Não sei, filha, mas acho que ela finalmente encontrou paz, e nós também. Maria pegou Gabriel no colo, que já começava a cochilar após um dia cheio de brincadeiras. Somos uma família completa do jeito que estamos, pai. Não precisamos de mais nada. O encontro com Clara havia mexido com todos, mas de maneiras diferentes. Na semana seguinte, Roberto notou mudanças sutis em suas filhas. Maria passou a organizar álbuns de fotos da família, documentando cada momento especial com ainda mais dedicação. Sofia, por sua vez, compôs sua primeira música no piano, uma melodia doce que ela disse ser inspirada em Gabriel. Em uma manhã de sábado, enquanto organizavam o porão da casa, um projeto que vinham adiando há meses, Maria encontrou a caixa de papelão original, onde Gabriel havia sido encontrado. Roberto havia guardado-a como uma lembrança do dia que mudou suas vidas. Pai, chamou Maria, segurando a caixa com cuidado. Podemos fazer algo especial com isso? Roberto se aproximou, tocando o papelão gasto. O que você tem em mente, filha? Que tal transformarmos em um projeto para a empresa? Sugeriu ela, seus olhos brilhando com aquela luz que sempre aparecia quando tinha uma ideia. Podemos criar um programa para ajudar mães solteiras e famílias em dificuldade. Usar nossa história para fazer a diferença. Sofia, que brincava com Gabriel próximo dali, levantou a cabeça interessada. Poderíamos chamar de Projeto Caixa de Esperança. A ideia ganhou vida rapidamente. Roberto levou a proposta para sua equipe na Reciclar em Transformar, e todos se empolgaram com o projeto. Em parceria com assistentes sociais e organizações comunitárias, começaram a identificar famílias que precisavam de apoio. O projeto não se limitava apenas à ajuda financeira. Ofereciam cursos profissionalizantes, creche para as crianças enquanto os pais trabalhavam, e até mesmo aulas de educação financeira. A antiga caixa de papelão, agora pintada e decorada pelas crianças da comunidade, tornou-se o símbolo do projeto, exposta na entrada da empresa. Gabriel, agora com 2 anos completos, crescia em meio a todo esse ambiente de solidariedade e transformação. Seu vocabulário aumentava a cada dia, e ele adorava repetir as palavras que ouvia nas reuniões do projeto: ajuda, família, amor. Numa tarde, enquanto Roberto conduzia uma das reuniões do projeto Caixa de Esperança, uma jovem mãe se aproximou dele, carregando um bebê nos braços e lágrimas nos olhos. Sua história me salvou, disse ela, embalando sua criança. Eu estava desesperada, pensando em abandonar meu filho. Mas então ouvi sobre vocês, sobre como uma situação difícil pode se transformar em bênção. Decidi lutar, dar uma chance para nós dois. Roberto sentiu seu coração apertar.
Outras claras existiam por aí. Quantas pessoas precisavam apenas de uma oportunidade, de um pouco de esperança para transformar suas vidas? Maria, que havia se tornado uma espécie de embaixadora do projeto, começou a dar palestras nas escolas da região. Com sua maturidade precoce e capacidade de comunicação, ela tocava os corações dos jovens, mostrando como a adversidade pode ser um trampolim para o crescimento. "Sabe, pai", disse ela uma noite, enquanto ajudava a colocar Gabriel para dormir, "às vezes penso que aquela caixa de papelão não foi apenas o início da nossa nova vida. Foi um presente do destino, nos mostrando nossa verdadeira missão." Sofia, que praticava piano no cômodo ao lado, parou de tocar por um momento. "É verdade, cada pessoa que ajudamos através do projeto é como se estivéssemos devolvendo um pouco da sorte que tivemos ao encontrar Gabriel." Roberto observou seus filhos, sentindo uma onda de orgulho e gratidão. A caixa de papelão que um dia simbolizou abandono e desespero havia se transformado em um símbolo de esperança e renovação. E sua família, antes quebrada pela partida de Clara, estava mais forte e unida do que nunca. O projeto Caixa de Esperança cresceu mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Em apenas 6 meses, já havia ajudado mais de 50 famílias a encontrar novos caminhos. A história de Roberto e seus filhos havia se espalhado pela cidade, inspirando outras empresas a se juntarem à iniciativa. A antiga área do lixão, onde tudo começou, estava irreconhecível. Com o apoio de parceiros e voluntários, o local foi transformado em um centro de reciclagem modelo, com áreas verdes e espaços educativos. As crianças que antes catavam lixo, agora participavam de oficinas de arte com material reciclado e aulas de educação ambiental. Numa manhã especialmente movimentada, enquanto Roberto supervisionava a inauguração de uma nova área do centro, recebeu uma ligação inesperada. Era um produtor de televisão interessado em fazer um documentário sobre a história da família e o impacto do projeto na comunidade. "Não sei se é uma boa ideia", disse Roberto durante o jantar, compartilhando a notícia com as crianças. "Nossa história é muito pessoal." "Mas, pai", argumentou Maria, seus olhos brilhando com entusiasmo, "pense em quantas pessoas poderíamos ajudar. Quantas famílias poderiam se inspirar na nossa história?" Sofia, que servia uma porção de purê para Gabriel, concordou. "E poderíamos usar a visibilidade para expandir o projeto para outras cidades." Gabriel, agora falando frases completas, bateu palmas animado. Mais crianças para brincar. A decisão de participar do documentário abriu novas portas. Durante as filmagens, a equipe capturou momentos do dia a dia da família. Roberto orientando os funcionários da empresa, Maria coordenando as atividades do projeto, Sofia ensinando música para as crianças da comunidade e Gabriel, com seu sorriso contagiante, encantando a todos. Uma das cenas mais emocionantes foi quando uma das primeiras famílias ajudadas pelo projeto voltou para compartilhar sua história de sucesso. Era uma mãe solo que, com o apoio do projeto, havia conseguido abrir seu próprio negócio de artesanato com material reciclado. "Antes do projeto, eu mal conseguia alimentar meus filhos", contou ela para a câmera, segurando as mãos de Roberto. "Hoje, não só tenho meu próprio negócio, como também posso dar uma vida digna para minha família. E o mais importante, recuperei minha autoestima." O impacto do documentário foi imediato. Após sua exibição em um canal nacional, o telefone não parava de tocar. Empresários queriam fazer parcerias, voluntários se ofereciam para ajudar e famílias de todo o país buscavam orientação para replicar o projeto em suas comunidades. Roberto observava tudo com uma mistura de orgulho e humildade. Em sua mesa, ao lado da foto de seus filhos, havia agora um pequeno pedaço da caixa de papelão original, emoldurado como um lembrete de onde tudo começou. "Sabe o que é mais incrível?" "Pai?", disse Maria uma noite, enquanto assistiam Gabriel brincar no jardim. "É como aquela caixa de papelão era tão pequena, mas guardava dentro dela um futuro tão grande." Sofia,
que acabara de voltar de uma apresentação de piano para as famílias do projeto, completou: "É como aquela música que compus para o Gabriel. Começa com uma nota simples, mas vai crescendo até se transformar em algo muito maior." Roberto abraçou suas filhas, observando o sol se pôr no horizonte. O destino havia lhe dado não apenas um filho naquela caixa de papelão, mas uma missão, um propósito que transcendia sua própria família. Cada nova vida transformada pelo projeto era como um eco daquele momento no lixão, multiplicando esperança e possibilidades. O sucesso do documentário trouxe uma consequência inesperada. Numa manhã tranquila de primavera, enquanto Roberto organizava os relatórios do projeto Caixa de Esperança em seu escritório, recebeu um e-mail que fez seu coração parar por um instante. Era de Thomas Thompson, filho do Dr. Alexander Thompson. Prezado Sr. Martínez, assisti ao documentário sobre sua história e o projeto Caixa de Esperança. Fiquei profundamente tocado não apenas pelo trabalho incrível que vocês realizam, mas também por descobrir a verdade sobre meu pai e os eventos que conectam nossas famílias. Gostaria de me encontrar com você e sua família, se possível. Tenho algo importante para compartilhar. Atenciosamente, Thomas Thompson. Roberto releu o e-mail várias vezes antes de chamar Maria e Sofia para uma conversa familiar. Gabriel brincava com seus blocos no tapete enquanto eles discutiam o assunto. "Acho que deveríamos encontrá-lo", disse Maria, sempre prática. "Se ele assistiu ao documentário e ainda assim quer nos conhecer, deve ter boas intenções." Sofia, inicialmente mais cautelosa, concordou após alguma reflexão. Talvez seja uma chance de curar antigas feridas. O encontro foi marcado para o fim de semana seguinte, no parque próximo à casa deles. Thomas Thompson era a imagem espelhada de seu pai em aparência, mas seus olhos transmitiam uma gentileza que Dr. Thompson nunca demonstrou. "Meu pai não está bem de saúde", começou Thomas, após as apresentações iniciais. "O escândalo e a vergonha o afetaram profundamente, mas não estou aqui para pedir compaixão ou perdão. Estou aqui porque quero fazer a coisa certa." Thomas explicou que havia assumido o controle dos negócios da família após o afastamento do pai. Uma de suas primeiras decisões foi criar uma fundação dedicada a apoiar projetos sociais, com foco especial em famílias em situação de vulnerabilidade. "Quero que o projeto Caixa de Esperança seja nosso primeiro grande parceiro", propôs ele. "Não como uma forma de compensação pelo passado, mas como um investimento real no futuro que vocês estão construindo." Gabriel, que estivera brincando próximo, aproximou-se curiosamente de Thomas. Para surpresa de todos, o menino estendeu um de seus blocos coloridos para ele, sorrindo. "Quer brincar comigo?" O gesto inocente de Gabriel quebrou qualquer tensão restante. Thomas se ajoelhou para ficar na altura do menino, aceitando o bloco com lágrimas nos olhos. "Sabe", disse ele, olhando para Roberto, "quando soube da história toda, fiquei envergonhado do que meu pai havia feito. Mas vendo vocês agora, como transformaram algo tão terrível em algo tão bonito, me faz acreditar que sempre há esperança de redenção." Maria, que observava a cena atentamente, comentou: "Às vezes precisamos que alguém nos mostre um caminho diferente. Foi o que Gabriel fez por nossa família." A parceria com a Fundação Thompson se provou um divisor de águas para o projeto Caixa de Esperança. Com os novos recursos, puderam expandir o programa para outras cidades, criando uma rede de apoio que alcançava cada vez mais famílias. Thomas se tornou um visitante frequente, não apenas como parceiro do projeto, mas como amigo da família. Ele encontrou em Roberto o mentor que seu pai nunca foi e nas crianças, a família que sempre desejou ter. "É engraçado como a vida dá voltas", comentou Sofia uma noite, após um dia particularmente produtivo no projeto. "Quem diria que o filho do Dr. Thompson se tornaria parte da nossa história de um jeito tão bonito?" Roberto observava pela janela enquanto Thomas empurrava Gabriel no balanço do jardim, as risadas do menino ecoando pela noite. "Às vezes", respondeu ele, "as pessoas precisam apenas de uma chance para mostrar quem realmente são."
O primeiro aniversário do projeto Caixa de Esperança coincidiu com o terceiro aniversário de Gabriel. A celebração foi organizada no centro comunitário, reunindo todas as famílias que haviam sido ajudadas pelo projeto ao longo do ano. O espaço estava decorado com flores feitas de material reciclado, criadas pelas crianças durante as oficinas de arte. Maria, aos 14 anos, havia se tornado uma líder natural. Comandava uma equipe de adolescentes voluntários que ajudavam na organização dos eventos do projeto. Sofia, com seu talento musical, havia criado um coral infantil que se apresentava em eventos beneficentes, arrecadando fundos para novas iniciativas. Durante a festa, Roberto observava seus filhos com orgulho. Gabriel corria entre os convidados, distribuindo sorrisos e abraços, completamente alheio ao fato de que sua história havia sido o catalisador de tanta mudança. Maria coordenava as atividades com a eficiência de uma profissional, enquanto Sofia conduzia o coral em uma apresentação especial. "Pai", chamou Maria durante um momento mais calmo da festa, "encontrei isso hoje de manhã." Ela estendeu um envelope amarelado, endereçado a Roberto com a caligrafia elegante de Clara. Dentro, havia uma reportagem sobre o projeto Caixa de Esperança, publicada em um jornal de Boston, com uma nota manuscrita. "Vocês transformaram meu maior erro na coisa mais bonita que já vi. Obrigada por darem ao Gabriel o amor que eu não soube dar. Clara." Roberto dobrou a reportagem cuidadosamente. Não havia mais mágoa em seu coração, apenas gratidão pelo caminho que a vida havia escolhido para eles. A festa continuou noite adentro. Thomas Thompson, que agora era presença constante na vida da família, ajudava a servir o bolo, enquanto conversava animadamente com os participantes do projeto. Seu compromisso com a causa havia inspirado outros empresários a se envolverem, criando uma rede de apoio cada vez maior. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou Dona Zefa, que continuava sendo uma segunda mãe para todos. "Como vocês conseguiram criar algo tão bonito a partir de tanta dor? É como se aquela caixa de papelão fosse uma semente que só precisava da terra certa para florescer." As palavras da senhora tocaram fundo no coração de Roberto. Ele se lembrou do dia em que encontrou Gabriel, do medo e da incerteza que sentiu. Como poderia imaginar que aquele momento de desespero se transformaria em tanto amor, em tanta esperança? Sofia se aproximou com Gabriel no colo, o menino sonolento após um dia de muita alegria. "Pai, ele quer que você conte a história da caixa mágica antes de dormir." Era assim que Gabriel se referia à história de como foi encontrado. Para ele, a caixa de papelão era mágica, capaz de transformar tristeza em alegria, solidão em família, desespero em esperança. "Conta pra gente também, pai", pediu Maria, sentando-se ao lado da irmã. Roberto olhou para seus 3 filhos, para Thomas, que sorria ao lado deles, para Dona Zefa, que enxugava uma lágrima discreta, para todas as famílias que enchiam o salão com sua alegria e gratidão. Cada um deles era parte dessa história, dessa grande família que havia nascido de um simples ato de amor. No 5º aniversário do projeto Caixa de Esperança, a iniciativa já havia se expandido para 5 estados diferentes. Roberto viajava frequentemente para inaugurar novos centros, sempre acompanhado por pelo menos um de seus filhos. Gabriel, agora com 5 anos, havia se tornado o mascote não oficial do projeto, encantando a todos com sua história e seu carisma natural. Indoors. Uma dessas viagens, algo extraordinário aconteceu. Durante a inauguração de um novo centro em Chicago, uma jovem se aproximou de Roberto, carregando um bebê nos braços. Seus olhos estavam marejados e suas mãos tremiam levemente. "Senhor Martinez", começou ela, sua voz embargada, "preciso lhe contar uma coisa. Há 2 anos eu estava desesperada, grávida e sozinha. Tinha visto sua história no documentário e quando pensei em desistir, me lembrei do que você disse sobre como, às vezes, os maiores presentes vêm disfarçados de desafios. Maria, que estava ao lado do pai, segurou sua mão com força enquanto a jovem continuava. Procurei o projeto Caixa de Esperança na minha cidade. Eles me acolheram, me deram suporte durante a gravidez
e me ajudaram a encontrar um emprego. Hoje minha filha é minha maior alegria, e eu dei a ela o nome de Esperança, em homenagem ao projeto que salvou nossas vidas. Roberto não conseguiu conter as lágrimas. Abraçou a jovem com cuidado, olhando para o bebê que sorria em seus braços. Era como se o ciclo estivesse se completando de alguma forma. De volta a Nova York, a família se reuniu para um jantar especial. Sofia, agora uma talentosa pianista de 16 anos, havia composto uma música especial para celebrar o momento. Maria, prestes a entrar na faculdade de serviço social, compartilhou seus planos de expandir ainda mais o alcance do projeto. Gabriel, sentado entre suas irmãs, absorvia cada palavra da conversa com curiosidade. Ele já conhecia sua história. A caixa de papelão era parte do acervo histórico do projeto, preservada como símbolo de transformação e esperança. "Pai", disse ele de repente, sua voz infantil carregada de sabedoria. "Quando eu crescer, quero ajudar outras crianças como vocês me ajudaram." Thomas Thompson, que se juntara à família para o jantar, sorriu ao ouvir as palavras do menino. "Você já ajuda, Gabriel. Sua história inspira pessoas todos os dias." Dona Zefa, que continuava sendo parte fundamental da família, serviu à sobremesa enquanto compartilhava histórias do início do projeto. "Lembro como se fosse hoje", disse ela, "quando Roberto apareceu em casa com aquela caixa de papelão. Quem diria que aquele momento de desespero se transformaria em tanta bênção?" Roberto observava a cena com o coração transbordando de gratidão. Suas filhas haviam se tornado mulheres extraordinárias, cada uma à sua maneira. Maria, com sua força e determinação, era a alma do projeto. Sofia, com sua sensibilidade artística, trazia beleza e cultura para as comunidades atendidas. E Gabriel, seu pequeno milagre encontrado em uma caixa de papelão, crescia cercado de amor e propósito. Ele era a prova viva de que as maiores transformações começam nos momentos mais inesperados. Às vezes, refletiu Roberto em voz alta, penso que não fomos nós que salvamos Gabriel naquele dia no lixão. Foi ele quem nos salvou, nos mostrando um caminho de amor e esperança que nunca imaginávamos possível. A noite avançava enquanto a família continuava reunida, compartilhando histórias, sonhos e planos para o futuro. Lá fora, as estrelas brilhavam no céu de Nova York, testemunhas silenciosas de como uma simples caixa de papelão havia se transformado em um portal de esperança para tantas vidas. 10 anos se passaram desde aquele dia fatídico no lixão. O projeto Caixa de Esperança havia se tornado uma organização internacional, com centros em diversos países. A pequena caixa de papelão que um dia abrigou Gabriel, agora era símbolo de transformação e renascimento para milhares de famílias ao redor do mundo. Maria, formada em serviço social, dirigia a organização com a mesma dedicação e amor que demonstrou desde o primeiro dia. Sofia havia se tornado uma musicista reconhecida, usando seu talento para arrecadar fundos e levar arte às comunidades atendidas pelo projeto. E Gabriel, agora com 12 anos, era um garoto brilhante e compassivo, sempre pronto para ajudar quem precisasse. Em uma manhã especial, a família se reuniu para uma cerimônia única. O antigo lixão, onde tudo começou, havia sido completamente transformado em um parque ecológico e centro de capacitação profissional. Era o dia da inauguração oficial, e pessoas de todas as partes do mundo vieram prestigiar o evento. Entre os convidados estava Clara. Os anos haviam suavizado as mágoas, e ela agora colaborava com o projeto em Boston, ajudando outras mães em situação de vulnerabilidade. Seu relacionamento com os filhos, embora ainda delicado, havia encontrado um novo equilíbrio baseado no respeito e no perdão. Thomas Thompson, que se tornara um amigo inseparável da família, estava ao lado de Roberto quando este subiu ao palco para fazer seu discurso. O empresário sorria, orgulhoso de como sua parceria com o projeto havia ajudado a transformar o legado de sua família. Há 10 anos, começou Roberto, sua voz emocionada ecoando pelos alto-falantes. Encontrei uma caixa de papelão neste mesmo lugar. Dentro dela, havia muito mais que um bebê abandonado.
Havia uma lição sobre amor, esperança e transformação. As palavras de Roberto tocavam profundamente cada pessoa presente. Muitos ali haviam sido ajudados pelo projeto, outros eram voluntários ou apoiadores. Cada um tinha sua própria história, de superação para contar. Hoje, continuou ele, não celebramos apenas a transformação deste espaço. Celebramos a transformação de vidas, a força do amor e o poder da esperança. Cada pessoa aqui é prova de que os maiores milagres acontecem quando abrimos nossos corações para ajudar uns aos outros. Gabriel, sentado entre suas irmãs na primeira fila, ouvia atentamente as palavras do pai. Seus olhos azuis, tão parecidos com o céu daquela manhã, brilhavam com orgulho e compreensão. Ele havia crescido ouvindo sua história, mas agora entendia completamente seu significado. Ao final da cerimônia, enquanto as pessoas se dispersavam para conhecer as instalações do novo centro, a família se reuniu em um momento íntimo. Roberto abraçou seus 3 filhos, sentindo como se seu coração pudesse explodir de amor. Pai, disse Gabriel, você sempre diz que eu fui um presente para nossa família. Mas a verdade é que vocês foram um presente para mim. Me mostraram que família não é só sangue, é amor, é escolha, é estar junto não importa o que aconteça. Maria e Sofia abraçaram o irmão mais novo, suas lágrimas se misturando aos sorrisos. Roberto olhou para o céu, agradecendo silenciosamente por todas as bênçãos que aquela caixa de papelão havia trazido para suas vidas. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era um novo amanhecer para tantas, vidas transformadas pelo poder do amor e da esperança. A história daquela família, que começou com uma caixa de papelão em um lixão, continuaria inspirando